Chara. Chara. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Sá, TX, como eu sou conhecido por vocês. A intenção desse vídeo é falar do meu trabalho, do trabalho que eu despendi durante todo esse 2021 e principalmente os ensinamentos que eu tive durante esse ano. Algo que não ficou muito claro durante o meu ano nas minhas redes sociais foi com o que eu trabalhava e o que eu estava passando durante todo esse tempo. E hoje eu quero deixar vocês a par de tudo que aconteceu, para que fique claro por que de meu ano ter sido tão conturbado, tão perturbado, um ano que eu postei tanta pouca coisa, um ano que eu quase não apareci nas redes sociais direito. E eu queria explicar isso para vocês e fazer vocês participantes de tudo que eu sofri, de tudo que eu passei. Então hoje eu tô aqui falando com vocês, muito feliz, porque hoje foi o último dia do meu serviço militar obrigatório. Marcha, soldado, cabeça de papel. Então sim, eu tava servindo ao exército, porém eu não tava servindo como soldado, eu tava servindo como aluno no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, Centro Herói de Casa Forte. E o que é isso? É basicamente uma escola de formação em que eu, no meu serviço militar obrigatório, no lugar de servir como recruta, como soldado, eu vou servir como aluno e no final do ano eu sou declarado aspirante oficial da reserva e posso voltar ao exército no ano que vem como tenente do exército. Então eu posso ser um oficial do exército durante 7 anos, oficial temporário. E foi esse o meu ano durante todos os dias de manhã. Então todo dia de manhã eu ia pro CPOR, às 5 da manhã eu acordava, tinha dia que eu acordava 4 da manhã, 3 da manhã, para chegar ao CPOR a tempo para as atividades. E foi um ano que eu fui muito tratado com Deus. Um ano em que eu fui para muitos pontos baixos com minha relação com Deus. Um ano de muita incredulidade da minha parte para algumas coisas. Um ano de muita credulidade, um ano de muito mover, mas também um ano de muita humilhação. No sentido de eu aprender realmente o que é sofrer na pele os problemas do dia a dia, e não só os problemas emocionais que a gente tem no cotidiano, os problemas normais de uma vida normal que a gente vive, mas sim os problemas físicos que alguém, um soldado do exército, um militar do exército, tem que sofrer para poder cumprir suas missões. Eu quero iniciar esse vídeo falando que foi um ano de muita luta, um ano em que minha fé foi muito abalada em muitos pontos, um ano em que eu percebi que eu precisava mudar ainda muita coisa no meu relacionamento com Deus. E que principalmente se eu tô nas redes sociais hoje, se eu tô podendo falar de Deus hoje pra vocês, é porque Deus tem permitido coisas grandes através da minha vida, mas ainda tem muita coisa a ser tratada. E eu creio que esse crescimento pode ajudar vocês. Hoje eu tô muito feliz, muito contente, tanto na minha vida acadêmica, tanto na minha vida na faculdade, tanto na minha vida no quartel, tanto na minha vida espiritual. Hoje eu tô muito bem. Chegou um momento durante o ano que eu só queria desistir. E é isso que a gente vai tratar hoje. Tudo começou em 2020, quando eu tava no meu alistamento obrigatório, e eu decidi não servir ao exército. Eu não queria servir de jeito nenhum. Só que meu pai, pra quem não sabe, meu pai é coronel do exército, então eu não queria ir de jeito nenhum. E meu pai foi lá e falou, não, Thiago, essa é uma oportunidade muito grande pra você, você não vai estar trabalhando no ano que vem, então você vai. Eu, foi? E aí eu comecei a fazer os testes físicos, comecei a fazer o concurso para entrar no CPOR. O CPOR, diferentemente do alistamento militar normal, é um concurso em que 1000 participantes concorrem a 100 vagas, a 170 vagas. E, mesmo sem querer passar, eu passei em primeiro lugar desse concurso. Então, eu entrei no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva como 01. Antes de eu entrar no CPOR, eu tava orando muito com Deus em relação ao que ele estava fazendo na minha vida através das redes sociais. Porque eu comecei a crescer muito no TikTok, comecei a crescer muito no Instagram. Eu falei, pai, eu tô crescendo muito nessa área, eu sei que se eu for pro exército, eu não vou crescer, eu não vou poder estar espalhando tua palavra da forma como eu poderia nas redes sociais. E aí Deus me falou algo muito forte, que foi o que me fez realmente confirmar que eu ia pro CPOR e que eu ia sofrer esse ano que tinha que sofrer. Foi a palavra de que, independentemente de onde eu esteja, Deus quer colocar capacitações importantes para o meu futuro, mesmo sem eu entender. Além disso, Deus falou que existiam pessoas dentro do exército que precisavam receber um pouquinho da palavra dele, para que essa mente fosse plantada e que essas pessoas pudessem voltar para Cristo. E quando eu recebi essa palavra, eu fiquei, amém, Deus, eu vou porque o Senhor tá mandando então, mas eu não quero ir. Quando eu decidi isso, eu falei, então eu vou entrar para ser o melhor, para poder ajudar as pessoas ao máximo. E aí eu entrei no CPOR, e quando eu entrei, tudo começou a desmoronar na minha vida. Pra quem não sabe, eu estudei em colégio militar durante 5 anos, no Colégio Militar do Recife. E lá, eu era, tipo, o diferentão, porque eu fazia muitos esportes, eu era dos graduados no sentido das melhores notas, eu era alguém que era líder do intervalo bíblico, então eu sempre fui esse líder. E eu sempre gostava de fazer as coisas, era muito próximo dos meus professores, dos militares que eram coronéis e tal, eu era muito próximo deles porque eu ajudava muito nas atividades que eles faziam.
E quando eu cheguei no CPUR, eu descobri militares que, na verdade, estavam ali para me formar, e por me formarem, eles estavam me fazendo passar por situações não muito legais. Por exemplo, ficar dando volta, fardado, com coturno no pé, que é um negócio... Ó, tem um coturno aqui pra te mostrar. Ficar dando inúmeras voltas com esse lindo sapato aqui, esse coturno, ao redor do ginásio, quando eu falava alguma coisa errada. Pra ficar pagando flexão, quando eu tava, sei lá, com sono. Pra eu ficar sentando e levantando no chão, mesmo fardado, mesmo na lama, na chuva, deitar na lama e rodar de um lado pro outro num dia normal de instrução, ou seja, eu tô no quartel e eu tenho que ir pra sala de instrução pra poder ter minha instrução, que é basicamente uma aula com slide. E aí chegava um tenente e jogava um balde d'água em você se você fizesse alguma coisa errada, se você não cumprisse na hora, se você não acordasse na hora, se você tivesse com um fiapo solto na sua roupa. E tudo isso começou a acontecer e eu comecei a ficar muito... O que é que eu tô fazendo aqui, Deus? Por que é que eu tô fazendo isso com a minha vida? Eu poderia estar agora nas redes sociais, poderia estar agora professando o seu evangelho para as pessoas, e eu tô aqui, sofrendo. E todo dia Deus me lembrava, estão sendo geradas capacitações em você para o seu futuro, mesmo que você não entenda ainda. E aí, quando eu entrei no exército, meu pai falou algo muito importante para mim, que foi o que me ajudou a lidar com os 3 primeiros meses, que foram os meses do período básico. Ou seja, os meses que eu ia aprender muita coisa sobre o exército em si, que nem um soldado normal aprende, um recruta aprende, todo mundo que está entrando no exército aprende. Que é regras gerais, hierarquia, disciplina, valores militares, e principalmente em relação a tiro, fuzil e atividades militares mesmo. Então, ir montar um acampamento, fazer pista de cordas, ultrapassar um rio carregando 10 kg de coisa. Então a gente começou a aprender essas coisas que eram para gerar essa capacitação em nós. Eu tava, por que é que Deus quer que eu tenha essas capacitações? Se eu quero ser um influenciador dele nas redes sociais. Não fazia muito sentido pra mim. Mas mesmo assim eu continuei indo. E aí, nas 2 primeiras semanas do exército, o que acontece é o internato. É o momento em que todos que estão chegando agora, todos os novos alunos que estão chegando agora, passam 15 dias no quartel sem poder sair de forma alguma. E rolava de tudo do pior nessa semana de internato. Foi a semana que eu acordava 3h30 da manhã pra ficar pronto pra a formatura matinal. Quando eu tinha formatura matinal, eu normalmente pagava, então a gente normalmente pagava porque a gente era botado em forma e o tenente começava a cobrar várias canções da gente pra gente, começava a cobrar um monte de regra que a gente tinha que decorar pra poder apresentar pra ele. Tudo isso consumia muito da nossa energia, mas a gente tinha que estar lá obedecendo. Então a gente ia começar a marchar de um lado pro outro, a fazer ordem unida, a ficar no sol, esperando que o tenente viesse pra poder apresentar a tropa pra ele. A gente tinha que ir para o rancho, que é o refeitório, e no refeitório a gente só tinha, por exemplo, 2 minutos para comer um prato enorme. E a gente tinha que enfiar a goela abaixo, porque senão a gente pagava com o tenente. A gente falava pagar no sentido de realmente pagar 10, correr 10 voltas ao redor do pavilhão, fazer coisas loucas assim. E o que me ajudou a sobreviver esse período básico foi uma frase que meu pai disse. Foi a frase que ele falou: Tiago, quando você for pro exército, quando você for pro internato, pro campo, qualquer coisa que você for fazer, coloque sua alma dentro de um armário, tranque um armário e jogue a chave fora. Ele tá falando isso no sentido de vá sem emoções, vá sem sentimento, porque você vai sofrer, vai ser dolorido, vai ser ralado, mas a sua alma, o seu espírito devem ser preservados, porque você tem que entender que tudo isso existe um propósito. As pessoas passam por isso, as pessoas passam por rolar na lama. Eu não sei se vocês já viram um vídeo na internet que tá todo mundo dentro. Eu vou tentar botar esse vídeo aqui pra vocês. Cadê minhas capivarinhas? Você é literalmente humilhado no exército. Como soldado, como militar, você tem que ser aquela pessoa que vai poder comer com os porcos, mas também comer com os presidentes, com os príncipes. Então você tem que ser criado, tratado, para não ter nenhuma frescura. E nesse sentido de não ter nenhuma frescura, você vai ter que fazer marchas carregando uma mochila de 18 quilos nas suas costas, um fuzil, e ficar rodando o meio do mato, subindo e descendo o morro, no meio da floresta, pra você gerar uma resistência no caso de uma guerra. E toda vez eu me perguntava: Deus, por que é que eu tô aqui? Deus, por que é que eu tô aqui? Deus, por que é que eu tô aqui? Só que uma situação, nesse internato de 15 dias que eu falei, foi a situação que realmente mudou a minha vida. A gente estava no internato e um dos nossos colegas tinha passado por um ataque de ansiedade, uma situação que tinha ocorrido lá. Nesse ataque de ansiedade que ele sofreu, eu falei: meu Deus, eu sou cristão, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui lá, cheguei pra ele que ele tava passando mal, ele caiu no chão. E ele tava, não tava conseguindo ficar em pé, tava meio apoiado assim na cama, passando mal, sem conseguir respirar. Ele tava muito mal. E aí eu virei pra ele e falei: cara, posso orar por você? Pra isso melhorar? Ele: pode orar, pode orar. Aí eu orei, ele começou a se acalmar. E depois eu cheguei pra ele e falei: cara, vê só, todo dia, antes de dormir,
eu faço sempre meu devocional com Deus. Então toda noite no internato lá, que eu tava 15 dias, sofrendo, ralando, mesmo que eu fosse liberado 11 da noite e tivesse um monte de coisa pra fazer, que eu só acabasse 1 da manhã de fazer as atividades, por exemplo, engraxar coturno, passar a farda, passar tudinho pra ficar tudo pronto pra eu não pagar no dia seguinte, eu ainda assim fazia meu devocional com Deus. Então todo mundo ia dormir, apagava as luzes e eu ia pro banheiro e ficava naquele fedor que é um banheiro de um alojamento com 20 caras. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, toda noite eu faço um devocional, você quer participar? E ele falou, cara, eu não quero, eu preciso desse devocional. Aí eu amei, falei pra ele então que eu ia para o alojamento em determinado horário, umas 10 da noite no máximo, e se ele quisesse ir, ele podia ir. E eu falei, se tu quiser chamar mais alguém, chama. E chegou na hora da noite, e eu fui fazer o devocional. Então eu cheguei primeiro no alojamento, que é um alojamento secundário, que não era o principal que a gente estava. E aí eu sentei no chão, abri minha Bíblia e comecei a meditar naquilo que Deus queria falar naquela noite. E aí, do nada, começou a entrar todos os alunos do pelotão. Para quem não sabe, o exército, por exemplo, no CPUR são 170 alunos e eles são divididos em 7 pelotões, que são de vários cursos. Então, intendência, infantaria, cavalaria. E eu tava no da infantaria, que eram 20 pessoas. Então, os 20 caras da infantaria entraram no alojamento naquele dia, sentaram ao meu redor, querendo ouvir da palavra de Deus. Independentemente da religião, independentemente se acreditavam em Deus ou não, todos eles sentaram comigo naquele dia. E aí Deus começou a falar, através de mim, algumas coisas muito importantes sobre resistência, sobre força, sobre combater a ansiedade, sobre espírito de união, espírito de corpo, unidade do corpo de Cristo. Eu comecei a pregar essas coisas para eles naquele dia. E quando eu olho, vários estavam chorando e falando que estavam precisando ouvir aquilo, que estavam prestes a desistir, que não tinham achado ânimo. E no final a gente fez uma oração, eu descobri vários outros cristãos que também tinham lá. A gente fez uma oração todos juntos e no final eles vieram me abraçar, falando que estavam precisando daquela palavra. E aí naquele dia, quando eu fui dormir, eu percebi aquilo que eu só tinha chamado 1, mas vieram 20. E foi quando Deus me relembrou aquilo que Ele tinha falado, que ali existiam pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, que precisam se reconectar com Deus. E Ele falou, você vai ser instrumento para isso aí dentro. Para poder relembrar aos meus filhos que estão aí, de agirem como filhos de Deus e resgatar os perdidos que estão aí dentro. Não sei se vocês sabem, o exército, ele é muito forte em relação a valores, em relação a comprometimento. Só que dentro dos alojamentos, a gente tem vários militares que tem uma vida louca, assim, fora do quartel, em relação a sexo, bebida, em relação a uma vida mesmo de ir pra farra, se divertir, porque a vida do quartel é tão pesada que tem militar que todo final de semana tem que sair para poder desopilar um pouco, para poder viver e farrear. Então, no alojamento, as conversas que normalmente tinham eram conversas muito pesadas e eu odiava ouvir. Eram conversas sobre pegar várias mulheres, eram conversas sobre... Era esse tipo de conversa. E toda hora eu falava, Deus, por favor, que minha mente não seja perdida, que minha mente não seja perdida, que o Senhor possa me ensinar coisas novas. E toda vez eu ficava com esse pensamento. Então eu percebia que, mesmo o exército ser uma instituição muito valorosa e muito grande, que eu honro demais, dentro dela, dentro do exército, existiam pessoas que precisavam de ajuda, que tinham defeitos, precisavam de ajuda. Principalmente eu sou a pessoa que mais tinha defeito ali dentro, eu percebi isso durante o ano. Mas existiam pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. E eu, como instrumento de Deus nas redes sociais, falei, então Deus quer que eu dê um tempo nas redes sociais para poder focar nessas pessoas que estão precisando de ajuda. E naquele dia eu falei, amém, Deus vai ser isso e eu vou seguir isso. Porque foi uma confirmação do que eu estava perguntando. Por que eu estou indo para o exército? Por que eu estou fazendo parte disso tudo? E aquele foi um dia de confirmação. Tem um vídeo aqui, inclusive, falando do campo básico, que foi um acampamento de sobrevivência que eu participei. Eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida na caminhada com Deus. Que eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou sendo preparado aqui para a perseguição. É a única coisa explicável aqui, é para perseguição. Por quê? Porque foi um acampamento que eu fui. Eu dormia 5 minutos de um dia para o outro, passava o dia todo com sono, passando mal. A gente ficava no sol, a gente tinha que almoçar de pé, com uma mochila de 18 quilos nas costas, um capacete, um fuzil, com uma caneca, uma marmita na mão, cheia de comida, e a gente tinha que comer em pé no sol. Então a gente tinha que botar a marmita em cima do caneco, comer de uma forma rápida, sem derrubar nada, com a mochila nas costas. A gente tinha que ficar rodando com a mochila nas costas, andando 10 km, 14 km com a mochila nas costas. A gente tinha que caminhar de uma hora para outra, correr de uma hora para outra com a mochila, com o joelho lá em cima, cantando canções vibrantes, com a máscara nojenta na cara, porque ainda era época de pandemia. Colocar camuflagem no rosto, passar o dia todo sujo, rolar em lama, deitar em lama, atravessar rio, pistas de cordas que machucam o corpo todo, rapel, coisas loucas que eu expliquei no vídeo sobre acampamento de sobrevivência. E eu não vou falar tanto disso. O pior foi que nesse acampamento de sobrevivência foi na semana que meus amigos estavam em Salvador
galera do TikTok tava em Salvador curtindo o aniversário de Mateus. E eu não pude ir por causa do exército. Eu não pude ir também por causa do exército pra o Retiro 3 que teve, que foi tremendo lá, e eu não pude fazer parte, pude ir no último dia porque o quartel não me liberou, eu tava em outro campo, em um campo de patrulha, que eu vou tentar deixar um vídeo aqui com vocês. Ó, um vídeo agora. Que a gente mal dormiu, a gente tinha que era um campo realmente como se a gente estivesse na guerra, então a gente tinha missões pra cumprir, a gente tinha que ir no meio do mato de noite lá, e dar tiro, e era loucura. Então eu aprendi muitas coisas assim. Eu fui muito edificado nessa área, principalmente na área física. Comecei a correr todo dia, comecei a malhar e no exército mesmo, fazer flexão, essas coisas assim, esportes, atividades que realmente me ajudaram muito a crescer na área física e no âmbito de resistência mesmo. Então se vier uma perseguição aí, graças a Deus, eu sei como caçar o animal, tá ligado? Tipo, é um negócio mais ou menos assim. Se vier uma perseguição aí, eu sei como montar uma barraca pra sobreviver, me camuflar, tá ligado? Então, eu aprendi muitas coisas nesse sentido também. Porém, aconteceu um problema, que eu não estava preparado, e isso destabilizou muito a minha vida com Deus. Eu estava no internato, e eu estava exausto, e eu estava cansado. E, pra mim, toda noite eu fazia devocional. Só que quando eu cheguei em casa depois, eu peguei minha tabelinha de devocional, eu percebi que tinha algumas noites faltando. Porque eu estava tão cansado que eu apagava, e eu não lembrava disso. Eu achava que eu tinha feito, mas eu não tinha feito. E isso começou a se tornar constante na vida do exército, porque no começo, principalmente, a gente tá no exército o tempo todo, a gente passa o dia todo lá. É tanto trabalho, é tanta pressão lá dentro, que quando você sai, você tá exausto, tá cansado. E por conta disso, muitas vezes eu chegava em casa, eu me jogava na cama pra dormir, acordava só no dia seguinte, e eu comecei a me afastar de Deus, no sentido de estar com Ele em momentos de oração de 1 hora que eu fazia, em momentos de quebrantamento na presença dele. Eu comecei a me afastar disso. E isso começou a trazer efeitos. Porque no lugar de eu começar a pensar primeiro em Deus, eu pensava primeiro na situação. No começo, eu estava totalmente focado em Deus. No começo, eu estava totalmente quebrantado na presença dele. E começou a dar frutos lá dentro. Eu falei, uau, se é pra isso, então vai fluir, vai ser louco, vai ser tranquilamente incrível e o Senhor vai fluir. Só que eu comecei a defasar na minha vida espiritual porque eu não tinha me planejado para essas mudanças. E chegou um momento durante o ano que o Thiago que tinha entrado no exército não era mais o Thiago que existia. Porque eu tinha entrado no exército com um propósito, o propósito de ajudar as pessoas, o propósito de viver aquilo que Deus tinha pra mim. Só que eu tava tão afastado de Deus no meio do ano, por exemplo, ter tirado tanto tempo que era pra Ele, pra poder descansar. E outra, no meio do ano eu comecei a faculdade, em maio eu comecei a faculdade de Direito, que é noturna. Então eu chegava do quartel direto pra faculdade e eu tinha que fazer a faculdade porque eu tô na pandemia, sabe? Eu tava tão focado com faculdade, com quartel, que eu comecei a perder essa essência com Deus. Comecei a me afastar e comecei a cair em pecados que eu não caía mais. Pecados de orgulho, pecados de egoísmo e comecei a pensar muito em mim. Comecei a me tornar uma pessoa que eu não gostava. E isso começou a refletir nas minhas relações do exército. Então acabou o período básico em que eu fiz uma amizade incrível com esses garotos que eu falei pra vocês, inclusive, primeiro pelotão, Velame, formados na infantaria. Quero agradecer aqui a vocês, eu amo vocês demais e vocês são incríveis e eu quero levar todos pro resto da minha vida. Esses caras, eles viveram a minha fase com Deus, que eu tava muito bem com Deus. Então, muitas coisas foram proporcionadas lá dentro. Só que aí eu comecei a me afastar e eu fui para curso de intendência, que é o curso mais de logística, de material, de operações relacionadas a suprimento e a transporte de materiais do Exército. Para quem não sabe, o Exército tem 7 cursos no sentido operacional, que são os cursos de infantaria, cavalaria, comunicações, engenharia, intendência, material bélico e artilharia. Esses cursos são divididos para que o Exército possa abranger grandes coisas. E eu escolhi o curso de intendência, que é o curso mais parecido comigo, principalmente porque eu faço direito, administração, tesouraria. Então eram coisas mais parecidas comigo. Só que quando eu fui para esse curso, eu já estava mais afastado de Deus. E eu não estava mais naquela essência que eu estava antes, aquela pegada que eu estava antes. Ano passado, em 2020, eu ia para a igreja todos os dias da semana eu estava dentro da igreja. E agora eu só ia para a igreja no domingo, porque eu fazia faculdade noturna, então não tinha como eu ir para a igreja durante a semana. Então comecei a me perder muito, eu estava afogado nas circunstâncias. Então os problemas que apareciam agora de eu ser xingado pelo tenente, de só ter 2 minutos para trocar de uma farda para outra, e fazer isso 10 vezes durante o dia. Então coisas assim
estavam me abalando de verdade e eu não estava mais focado em levar Jesus para as pessoas. Isso me abalou muito, porque meu relacionamento com Deus não era o mesmo que era antes. Eu não estava mais tão sensível ao Espírito Santo como eu já tinha sido uma vez. Isso estava me destruindo por completo mesmo, ao ponto de chegar um momento em que eu achava que eu tinha mais amor pelo mundo. E eu fiquei, cara, mas eu entrei no exército para que Deus agisse. E quando Deus começou a agir, foi quando o diabo começou a atacar nessas áreas. O diabo começou a lançar sementes de podridão no meu coração que eu não fui capaz de jogar fora, porque eu não estava abrindo um momento para tratar com Deus isso no secreto. Então, no retiro que teve no meio do ano, foi um refrigério. Lá quando eu fui, Raik Carmelo, o pregador Raik Carmelo, ele tratou muitas coisas no meu coração. E uma delas foi essa, em relação a quebrantamento e voltar a Cristo, voltar à presença dele, porque eu ainda era cristão, eu não tinha me desviado, não tinha me afastado de Deus. Só que eu tava totalmente distante dele, sabe? Então, eu ainda ia pra igreja no domingo, eu ainda tava servindo na igreja, só que eu tava totalmente com o coração em outro lugar. E isso tava me destruindo por completo. E mesmo que eu ainda postasse vídeos no TikTok, que eu ainda evangelizasse as pessoas no TikTok, eu tava perdendo aquela essência que eu tinha antes, sabe? Aquele clamor, aquela vontade, aquele amor por Deus, de estar na presença dele, amá-lo e respeitá-lo, e só querer ele na minha vida. E eu tava perdendo isso. Eu tava odiando a cada momento, cada segundo. E aí foi quando 3 amigos meus do TikTok, eles tiraram um tempo, eles perceberam que eu tava me afastando muito, meus pais perceberam que eu tava me afastando, que eu tava mal, que era visível no meu rosto, que eu não tava bem com Deus, que eu não conseguia mais sorrir da mesma forma que eu sorria, que eu não conseguia mais viver da mesma forma que eu vivia com Deus, sabe? Sensível ao Espírito como eu vivia antes, de o Espírito falar e eu fazer na hora. Eu tava perdendo essa essência com Deus. Aí esses 3 caras que são incríveis e muito usados por Deus, muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Eles fizeram uma call comigo que me marcou muito. Era pra ser uma ligação de meia hora e acabou sendo 5 horas, que eu fui dormir quase 2 da manhã pra acordar às 5 da manhã no dia seguinte pra ir pro quartel. E eles trataram pontos muito fundamentais na minha caminhada cristã, que eu tinha que voltar ao primeiro amor. Eu tinha que voltar a olhar pra Deus da forma que eu olhava antes. Mas dessa vez, entendendo que eu não sou forte em mim mesmo, que eu não sou capaz de viver por mim mesmo, que eu não sou capaz de viver a vida que Deus quer pra mim, sem Deus estar presente. Então eu tinha que renunciar a algumas coisas das minhas vontades. Eu tinha que renunciar à vontade de dormir mesmo que eu estivesse com sono, e de ser orgulhoso e estar sempre em destaque o tempo todo. Por quê? Porque essas coisas estavam me tirando da presença dele. E eu tinha que renunciar a essas coisas para poder voltar de uma forma real e verdadeira para a presença dele, quebrantado totalmente. E eu comecei a perceber que no início pessoas olhavam para mim e falavam: Sal, o que é que tu tem? Que meu nome no quartel é Sal. Sal, o que é que tu tem? Que parece que tu emana Cristo. Parece que tu emana luz. Algumas pessoas chegaram pra mim e falaram: cara, eu não gosto de crente, não gosto de igreja, mas eu quero ir pra igreja só por sua causa, porque eu vejo que você é muito próximo de Jesus, eu quero ajuda pra voltar a Cristo. E isso era muito no começo. Só que com o passar do tempo eu percebi que as pessoas agora ficavam com raiva de mim, não por eu ser cristão, mas porque eu não tava agindo como cristão, porque eu não tava dando o testemunho de cristão. Isso começou a me abalar muito. Eu falei: meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu perdi totalmente o propósito. E depois dessa ligação eu falei: não, agora é o momento de eu voltar às origens. Voltar ao primeiro amor, voltar à presença de Deus, ao fogo, ao santuário, ao altar de Deus todos os dias. O altar que se monta de barro, o altar que eu tenho que ir lá e estar na presença dele todos os dias. E aí eu voltei aos meus devocionais, voltei a orar, voltei a estar no secreto com Deus. E isso começou a gerar muitas batalhas espirituais, porque eu tinha aberto muita legalidade ao inferno. Então eu comecei a ter feridas no corpo, por exemplo, essa daqui no meu pescoço, que ainda está aqui, mas graças a Deus fechou, depois desse momento de oração que eu tive. Comecei a ter feridas no meu corpo, não só aqui, mas também nos braços, nas pernas, porque eu estava abrindo legalidade ao inferno, ao não estar com Deus, ao pecar em algumas áreas. E Deus começou a mostrar isso, falar: Thiago, as coisas incríveis que eu tenho pra você, algumas estão sendo barradas porque você está dando legalidade pro inferno. E, por exemplo, essa ferida, ela abria e ela não fechava de jeito nenhum. Toda vez que ela parecia fechar, ela abria de novo. E eu ficava: meu Deus, o que é que tá acontecendo? Por que é que não tá curando? E eu voltei a ter essa intensidade devocional de oração com Deus. E, por exemplo, agora essa ferida, antes, ela era realmente aberta, era carne viva aqui. E agora ela já cicatrizou totalmente, já saiu a casca caiu sozinha. E agora ela tá cicatrizando por cima, porque ela é uma cova, né? Então ela já cicatrizou um pouquinho e agora tá cicatrizando mais. Eu creio totalmente na cura dele, porque eu tô andando nos caminhos dele e voltando a ter a sensibilidade que eu tinha antes. Então coisas foram dadas legalidades pro inferno que não deveriam acontecer, mas que aconteceram. E agora eu tô sofrendo as consequências disso, mas agora com o coração certo, sabe?
E eu acho muito importante falar isso pra vocês, porque se vocês me seguem nas redes sociais, se vocês creem no Deus que eu creio, se vocês creem no propósito que Deus tem pra mim, na minha vida e no meu ministério, eu quero ser totalmente claro com vocês. Eu quero falar que eu não sou perfeito, mas eu tô buscando a Deus o tempo todo, sabe? Eu voltei o coração pra Ele quebrantado. E eu preciso falar isso a vocês porque eu não quero vender uma mentira. Eu não quero vender algo que, eu sou muito espiritualizado, porque isso destrói muitas pessoas. Achar que todo mundo é muito espiritualizado, que todo mundo é muito santo, ao ponto de ser inalcançável, mas não é. A gente está numa trajetória com Deus muito constante. Então chegou um momento no meio do ano que eu pensava, meu Deus, por que eu ainda tô com Deus? E ao mesmo tempo vi um pensamento falando, você tá louco? Por que você tá pensando isso? Esse pensamento não provém de você, esse pensamento vem do inferno. E coisas vão acontecer assim na sua caminhada com Deus. Você pode estar incrível com Deus e acontecer uma coisa maravilhosa, e aí vem o diabo e lança uma flecha, você cai nessa flecha. Quando você cai nessa flecha satânica, nessa seta satânica, você começa a duvidar daquilo que Deus tem pra você, começa a colocar entraves na sua caminhada cristã. E você não pode fazer isso como eu fiz, você não pode perder o ano como eu fiz. Graças a Deus eu não perdi o ano. Que muitos testemunhos saíram dos quartéis, muitas pessoas renovaram vida, reataram relacionamentos, voltaram pra igreja por conta da minha caminhada lá dentro. Só que o que Deus tinha pra mim lá era muito maior. A gente pode barrar a promessa de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas na Bíblia tiveram as promessas de Deus, mas não chegaram a ver. O próprio povo judeu que saiu do Egito tinha a promessa de ver a terra prometida, e eles não chegaram porque eles impediram, através da murmuração, através da desconfiança com Deus, incredulidade, a chegar nessa terra. A gente não pode ser assim. Deus tem mudado muito minha vida ultimamente, porque eu tenho entendido isso e quebrantado na presença dele. Porque ninguém está bem o suficiente que não pode ser tentado e cair. Ninguém está alto demais que não pode ser derrubado. Mas na verdade, quando você está mais alto com Deus, significa que a queda vai ser maior se você não prestar atenção às setas satânicas. Então, se você está crescendo com Deus, se você está vivendo uma vida com Deus real e sincera, tenha isso em mente. Você não é bom demais, você não é perfeito demais, você não é grande demais para o ministério. As pessoas que estão ao seu redor não são inferiores a você, só têm experiências diferentes. E você tem que honrar cada experiência. Quantos caras incríveis que não são cristãos eu conheci no quartel, que tinham experiências maravilhosas de vida, que me ensinaram muito. Muitas formas de tratar, muita gente. Tem um amigo meu se entregava ao serviço das pessoas no quartel de, foi levantado um problema, a gente tem que resolver. Aí ele, opa, eu resolvo. Tinha uma função que tinha que assumir, uma função difícil, que você tinha que liderar as pessoas, que você tinha que ser cagado na cabeça pelos superiores se você fizesse besteira. E ele ia lá, não, eu vou, porque eu tenho que ajudar. Tinha gente servindo que eu olhava e falava, meu Deus, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter isso pra mim. E são coisas assim, a gente aprende, não é só com cristão que a gente aprende, não, a gente aprende na comunhão, na unidade. E existem pessoas que estão se perdendo os dons que Deus deu, perdendo as coisas que Deus deu, porque elas estão sendo orgulhosas demais para aprender, orgulhosas demais para entender isso. Então no meio do ano eu estava muito orgulhoso, mas hoje eu olho para trás e falo, caraca, eu aprendi muito, eu cresci muito. E eu poderia ter crescido muito mais, eu poderia ter aprendido muito mais, mas graças a Deus esse ano não foi um ano perdido. Eu estava conversando com meu amigo em relação a esse ano, né? O fato de eu não ter vivido aquilo que Deus tinha plenamente para mim esse ano. E ele falou algo muito forte pra mim que ressaltou no meu coração. Ele falou, Thiago, o ano só estaria perdido se você não entendesse isso hoje. Porque o fato de você ter entendido isso, o fato de você ter aprendido sobre humildade, o fato de você ter aprendido sobre constância com Deus, a importância da constância, se você ter entendido sobre o que realmente significa amar a Deus, mesmo no tempo de frieza, mesmo quando você não está sentindo nada. Se você não tivesse aprendido isso, aí sim o seu não teria sido perdido. Mas pelo que você está falando hoje, você aprendeu muita coisa que é necessária para a sua caminhada cristã e você ainda ajudou pessoas. Ou seja, mesmo no seu momento de dor, mesmo no seu momento de luta, quando você está falhando com Deus, Deus não falha com você em nenhum momento. Então entenda, hoje você está precisando tomar uma atitude diferente para que sua vida mude. Tome essa atitude, mude de atitude. Não permita que o que Deus tem pra você seja abalado, seja destruído por conta da sua falta de confiança nele, por conta da sua falta de perseverança, por conta da sua falta de constância e de fé. Quebrando-se na presença de Deus, como eu tive que me quebrantar, como eu tive que me derrumar na presença dele e falar, Deus, eu tô totalmente errado. Eu tô errado ao ponto de eu não saber se eu te amo da mesma forma que eu amava antes, se eu não te amo de verdade. Se eu não sei mais se eu amo mais o mundo, mas as farras que esse povo tem levantado pra fazer, eu nunca fui pra nenhuma. Pra curtir e pecar nesse sentido, mas a vontade começou a aparecer porque eu estava desconectado da videira, estava desconectado da fonte da minha vida, que é a palavra de Deus, perfeita, pura e plena. E Deus tratou isso muito forte no meu coração, falando, Thiago, não é do jeito que você sente, não é das coisas que você faz, não é as suas obras que vão te aproximar de mim, mas é o seu coração, são as suas decisões,
É a decisão de você quebrantar o seu orgulho, o seu ego, as suas vontades, seus desejos a mim, que vão te fazer crescer. E aí depois vem o processo de transformação, as obras que vão te ajudar a estar mais próximo de Deus, no secreto com Deus. Isso tudo ajuda, mas não é o foco. O foco da vida cristã é o nosso relacionamento de intimidade com Deus. Eu sei que eu não tô abrindo muito versículo aqui, porque esse vídeo já tá enorme. Não era pra ser um vídeo de pregação, era pra ser só um vídeo falando do meu ano. Mas foi isso que eu aprendi, sabe? Então nesse final de ano, eu decidi fechar minhas redes sociais por 2 meses, porque o que Deus tinha tratado no meu coração era tão forte que eu precisava aplicar no quartel, precisava aplicar lá. E pra restaurar aquilo que eu tinha feito de errado, foi muito difícil. Eu não consegui restaurar por completo. Mas Deus tem tratado muitas coisas no meu coração, sabe? E eu saio de lá com um coração muito quebrantado, um coração muito humilde, eu aprendi isso. Hoje que vocês estão assistindo esse vídeo, eu sou um aspirante oficial da reserva. Eu vou deixar com vocês aí algumas imagens da formatura, para que vocês entendam o que aconteceu. Mas hoje eu não sou só um aspirante, não sou só um futuro tenente do Exército, não sou só um oficial do Exército, mas eu sou alguém totalmente diferente com Deus, totalmente quebrantado na presença de Deus. E alguém que está disposto a agir com Deus sem mimimi. Se algo que o Exército me ensinou foi a não fazer, a não reclamar, a não fazer mimimi, a baixar a cabeça e obedecer. O Exército me ensinou que estar com Deus é você cumprir ordem que você não concorda, é você estar com Deus, é você confiar que a ordem que Ele tem, devido à própria experiência do grande Deus, são experiências necessárias para a nossa caminhada. Eu aprendi que estar junto dos irmãos, mesmo que sejam irmãos que você acha que não podem te ajudar em nada, é necessário para que o propósito seja atingido. Tudo isso foi aprendido no Exército. Mas o principal é que se meu coração não estiver em Deus, se meu coração não estiver realmente quebrantado na presença dele, eu não vou ser feliz, eu não vou ser capaz de cumprir nada que Deus tem para mim. Eu quero deixar isso claro a vocês. Que Deus tem muita coisa para a vida de vocês, Deus tem coisas incríveis para fazer na vida de vocês, mas vocês têm que decidir. Vocês são definidos pelas escolhas que vocês fazem. Então, isso foi o que eu aprendi durante esse ano. Tinha muita mais coisa para falar, e eu posso tratar disso nos stories com vocês. Se vocês perguntarem, eu vou botar uma caixinha de perguntas para eu fazer um vídeo aqui no YouTube, respondendo coisas específicas sobre o Exército, sobre como funciona isso, como as oportunidades que tem no Exército. Eu posso falar sobre isso com vocês. Mas o foco desse vídeo é isso, é para vocês tomarem como aprendizado aquilo que eu tomei como aprendizado. E entenderem que uma caminhada cristã, se não for uma caminhada totalmente quebrantada em humildade e quebrantamento na presença dele, você não vai conseguir crescer da forma como você deve. E que Deus tem planos para você, que você pode barrar os planos de Deus para a sua vida, mas os planos dele para todo o resto. Ele pode usar outras pessoas para fazer aquilo que você não tem feito. Espero que vocês tenham isso em mente e fiquem agora com a minha formatura.
Então, gente, depois de muita vibração, depois de muito tempo, depois de um ano intenso de lutas, de batalhas, encerrei a minha passagem aqui no CPUR como aspirante oficial da reserva. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. É isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Essa foi minha formatura, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, se você ficou até o final. Lembra de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E principalmente se inscrever no canal para ajudar a gente aqui. Se inscreva nas minhas redes sociais, Thiagos e Thiagos. E em nome de Jesus sejam abençoados por essas palavras. Podem mandar mensagem, podem mandar perguntas, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Então, muito obrigado por tudo, obrigado a todos os militares que estão assistindo esse vídeo também. Quero dizer que o trabalho de vocês é incrível, eu aprendi isso na lata, que realmente dói, machuca, mas a gente é muito formado a ser reais homens para a sociedade. Eu acho que foi a forma que eu me descobri como homem real, sabe? Que é capaz de fazer tantas coisas. Então, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.